Minha esposa e meu melhor amigo me traíram, mas eu planejei a vingança perfeita. Sempre achei que traição fosse algo distante da minha vida. Eu era casado havia quase 7 anos com a mulher que acreditava ser minha parceira para tudo. E além dela, eu tinha um amigo de infância, praticamente um irmão. Alguém que estava comigo desde os meus primeiros passos. Juntos, os três formávamos um trio inseparável. Viagens, churrascos, risadas nas madrugadas. Muita gente dizia que invejava a nossa amizade. E por muito tempo, eu acreditei que era realmente sortudo. Mas os sinais começaram pequenos. Mensagens respondidas rápido demais. Olhares trocados quando achavam que eu não percebia. Um silêncio estranho quando eu entrava em uma sala. No começo, pensei estar paranoico. Quem desconfiaria do próprio melhor amigo e da própria esposa? Até que numa noite, algo mudou. Eu havia esquecido meu celular no carro e voltei para buscá-lo. Ao passar pelo quintal, ouvi risadas abafadas vindas da cozinha. Quando cheguei perto da janela, vi os dois, sentados lado a lado, conversando baixo demais, como se estivessem dividindo um segredo. O coração disparou. Não havia provas concretas ainda, mas naquele instante senti que algo estava errado. Eu poderia ter explodido, feito um escândalo. Mas não. Foi ali que decidi. Se eles estavam tramando contra mim, eu não seria a vítima. Eu iria observar. Eu iria esperar. E quando chegasse a hora certa, eles iam provar do próprio veneno. Depois daquela noite em que os peguei cochichando na cozinha, algo dentro de mim quebrou. A confiança que eu sempre tive foi substituída por uma sensação constante de dúvida. E ao mesmo tempo em que meu coração gritava que eles estavam me traindo, minha mente tentava me convencer de que talvez fosse apenas paranoia. Mas não demorou para que os detalhes começassem a se acumular. Pequenos lapsos que, sozinhos, não significavam nada, mas juntos formavam um quadro claro. Minha esposa, antes sempre aberta com o celular, agora o mantinha grudado a si. Levar o aparelho até para o banheiro passou a ser rotina, e sempre com a tela virada para baixo. Já o meu melhor amigo, que costumava me ligar quase todos os dias, começou a se afastar. As conversas se tornaram mais curtas, os encontros menos frequentes, e quando aparecia, parecia sempre apressado. Foi então que decidi. Não iria mais viver de suposições. Eu precisava de provas. Comecei devagar, sem levantar suspeitas. Instalei discretamente uma câmera em minha sala, apontada para a porta de entrada. Outra, escondida na garagem. A desculpa era segurança, mas no fundo, eu sabia qual era o verdadeiro objetivo. Também recuperei um celular antigo e configurei para acessar o mesmo e-mail que minha esposa usava para algumas contas. Não demorou para perceber que ela havia criado um endereço secreto. Ali estavam mensagens, curtas, quase sempre apagadas logo depois, mas algumas escaparam. Foi incrível ontem. Ele não suspeita de nada. Nosso segredo está seguro. Ler aquilo foi como levar uma facada no peito, e pela forma das mensagens, ficou claro. O outro era ele, meu melhor amigo. A cada descoberta, eu sentia a raiva crescer. Mas junto com a fúria, vinha a clareza. Se eu explodisse ali, se jogasse tudo na cara deles de uma vez, o máximo que conseguiria seria um fim vergonhoso, com eles saindo juntos e eu ficando como o traído da história. Não. Eu precisava de algo maior. Eu precisava virar o jogo a meu favor. Então tracei um plano. Eu iria deixá-los acreditar que estavam no controle. Deixaria que continuassem com a farsa, achando que me enganavam. Enquanto isso, reuniria todas as provas possíveis. Mensagens, áudios, vídeos, registros de encontros. E no momento certo, quando estivessem mais confiantes, eu iria expor os dois da maneira mais dolorosa possível. Não apenas para mim, mas para toda a família, todos os amigos, todos que acreditavam na amizade perfeita e no casamento feliz. A vingança não seria apenas um confronto, seria um espetáculo. Nos dias seguintes, aprendi a usar a melhor arma que alguém poderia ter contra dois traidores: o silêncio. Agir como se nada tivesse mudado era a chave. E eu desempenhei meu papel com perfeição. Sorri, cozinhei para ela, conversei sobre banalidades, fiz planos de fim de semana. Até para o meu melhor amigo, mandei mensagens animadas, marcando encontros para assistir jogos, como fazíamos antes. Eles acreditavam estar me enganando, mas eu já estava 10 passos à frente. A primeira parte do meu plano foi simples.
observação constante. Cada vez que minha esposa dizia que iria à casa da mãe, eu ligava discretamente para confirmar. Quase sempre, ela não estava lá. Cada vez que meu amigo dizia que estava ocupado no trabalho, eu passava perto do escritório dele. E adivinhe? Carro ausente, desculpas inconsistentes. Comecei a seguir os dois, com cuidado, sem ser notado. E foi aí que obtive a confirmação que precisava. Numa noite de sexta-feira, vi meu amigo estacionar a 2 ruas de um motel barato. 10 minutos depois, lá estava ela, entrando no carro dele. Eles não imaginavam que eu estava no outro lado da rua, com o celular gravando tudo. A segunda parte do plano exigia frieza. Eu não queria apenas registrar a traição. Queria que eles próprios cavassem a própria cova. Instalei um aplicativo espião no celular antigo da minha esposa, que ela tinha abandonado, mas ainda usava para trocar mensagens rápidas conectadas à mesma conta. Aos poucos, os prints começaram a se acumular. Declarações baratas de amor, promessas de um futuro juntos, comentários cruéis sobre mim. Ele nunca vai perceber, é tão ingênuo. Se soubesse como você me faz sentir vivo, diferente dele. Logo vamos dar um jeito. Cada palavra era uma faísca para o incêndio que eu estava preparando. A terceira parte foi criar o cenário perfeito. Eu não queria apenas expor os dois. Eu queria que fosse em um momento em que a queda deles fosse irreversível. E foi aí que me ocorreu. O aniversário de casamento. Estávamos prestes a completar 6 anos de casados, e ela mesma havia sugerido uma festa íntima, apenas para amigos próximos e familiares. O mesmo círculo em que meu melhor amigo era sempre convidado especial. O destino me entregava de bandeja o palco ideal. Ali, diante de todos que mais importavam para eles, eu mostraria a verdade. Mas eu precisava de mais. Não bastava jogar as provas na mesa. Eu queria que sentissem o choque, o constrangimento, a vergonha que tentaram me impor. E assim, passei semanas montando uma apresentação. Editei vídeos, organizei mensagens em ordem cronológica, preparei uma sequência que começava com fotos felizes de nós 3 juntos. Eu, ela e meu amigo inseparável. E ia gradualmente revelando a podridão escondida atrás das sorrisos. No fim da apresentação, coloquei a cereja do bolo, o vídeo gravado do motel. Data, hora, local, sem margem para desculpas. Eu poderia simplesmente ter terminado ali, mas não. Eu queria mais do que vingança. Eu queria controle. Eu queria olhar nos olhos deles quando o mundo desabasse e ver a máscara cair. À medida que o dia do nosso aniversário de casamento se aproximava, meu coração batia em um misto de ansiedade e prazer perverso. Eu sabia que a verdade estava prestes a explodir, e o impacto seria devastador. Mas para que o plano funcionasse, eu precisava parecer o mesmo homem de sempre. E isso exigia uma atuação digna de um Oscar. Na semana anterior, minha esposa parecia radiante. Ela falava sobre a festa com entusiasmo, comentava sobre a decoração, sobre os convidados, e até mesmo sugeriu que eu escrevesse um discurso para celebrar nosso amor diante de todos. Quase gargalhei na cara dela. Ela não fazia ideia que no dia da festa, o discurso seria a pá de cal sobre o caixão da nossa relação. Meu melhor amigo, por sua vez, também entrou na onda. Mandava mensagens perguntando se eu precisava de ajuda com a organização, dizia estar ansioso pela celebração. Cheguei a pensar em responder com ironia, mas me contive. O segredo estava no silêncio cúmplice que os dois acreditavam existir. Do meu lado, cada detalhe estava planejado. Aluguei discretamente um projetor e combinei com o restaurante onde faríamos a festa de usar a parede principal para uma homenagem especial. Disse que era uma surpresa para minha esposa, que queria mostrar momentos importantes da nossa vida juntos. Ninguém desconfiou. Em casa, eu escondia os arquivos em um HD externo, trancado dentro do meu escritório. E toda noite, antes de dormir, eu revisava o material, ajustando transições, revisando as mensagens, certificando-me de que cada detalhe fosse irrefutável. O vídeo começava com cenas felizes, fotos do nosso casamento, viagens em família, encontros com amigos. Depois, lentamente, surgiam prints das mensagens, algumas áudios gravados, até chegar ao vídeo do motel. Eu queria que o choque fosse gradual, que todos sentissem a sensação de ver uma história perfeita se desmoronar diante dos próprios olhos. Na véspera da festa, quase não consegui dormir. Não por arrependimento, esse sentimento já tinha morrido dentro de mim,
mas pela excitação de ver a máscara cair. Deitei ao lado da minha esposa e a ouvi suspirar, satisfeita. Ela virou-se para mim e disse: "Estou tão feliz por termos chegado até aqui. Você é o melhor marido que eu poderia pedir." Fechei os olhos e apenas sorri de leve. Ela acreditava nas próprias mentiras. Era quase inacreditável a capacidade que tinha de interpretar a mulher apaixonada, quando na verdade passava noites nos braços de outro. Naquele momento, senti uma clareza absurda. Eu não a amava mais. Não havia espaço para a dor, só para a execução da minha vingança. Enquanto ela adormecia tranquila, eu me levantei, fui até meu escritório, liguei o computador e testei a apresentação uma última vez. Queria ter certeza de que nada falharia. E quando vi o vídeo rodando do início ao fim, com aquela sequência perfeita de verdades que ela jamais conseguiria negar, um arrepio percorreu minha espinha. Era como estar diante de uma bomba prestes a explodir. E eu era o único que segurava o detonador. O grande dia chegou. Acordei cedo, antes mesmo do sol nascer. Meu coração batia em um compasso estranho. Não era nervosismo, mas a adrenalina de quem sabe que está prestes a destruir uma mentira construída durante anos. Minha esposa estava empolgada como nunca. Passou a manhã se arrumando, escolhendo roupas, experimentando sapatos, falando ao telefone com amigas e familiares para confirmar presenças. Ela mal notava minha presença, e isso me deu ainda mais combustível. Meu melhor amigo também me mandou mensagem. "Ansioso para hoje, irmão. Vai ser inesquecível." Eu quase respondi: "Vai mesmo", mas deixei só com certeza. À noite, o salão estava cheio. As mesas decoradas, luzes suaves, música ambiente, tudo perfeito para uma celebração. Meus pais estavam lá, meus sogros, colegas de trabalho, amigos de infância, e claro, ele, meu suposto melhor amigo, que chegou sorridente, trazendo flores para minha esposa. Quando vi os dois se abraçando na frente de todos, tive que me segurar para não rir. Era quase teatral. A amizade pura que todos elogiavam escondia a mais baixa das traições. "Essa festa está maravilhosa", disse minha sogra, sorrindo para mim. "Você realmente se superou." Olhei para ela e apenas assenti. "Se prepare, senhora. Você também vai descobrir quem sua filha realmente é." Depois do jantar, era a hora do ponto alto da noite. Minha esposa estava eufórica, achando que eu iria fazer um discurso romântico. Ela até segurou minha mão e disse: "Fala algo bonito, amor. Quero que todos sintam o quanto nos amamos." Peguei o microfone e caminhei até o centro do salão. Todos os olhares se voltaram para mim. Respirei fundo e comecei. "Boa noite a todos. Antes de mais nada, quero agradecer por estarem aqui, celebrando mais um ano do nosso casamento. Para muitos parece que temos uma vida perfeita, e eu não vou mentir. Durante muito tempo, eu também acreditava nisso." As pessoas sorriram. Algumas levantaram taças. Minha esposa, do outro lado, me olhava emocionada. Ela achava que vinha um discurso cheio de declarações de amor. Mas então continuei. "Porém, às vezes, a perfeição é só uma máscara. E máscaras, meus amigos, sempre caem." O salão ficou em silêncio. Olhares curiosos começaram a surgir. Minha esposa, confusa, riu nervosa. Para não me alongar demais, preparei uma pequena apresentação. Uma lembrança da nossa história. E daquilo que realmente vivemos. Acenei para o garçom que já estava instruído, e as luzes se apagaram. O projetor começou a rodar o vídeo. No início, todos sorriam com as fotos do nosso casamento, das viagens, dos momentos felizes, mas logo a atmosfera mudou. Apareceram prints de conversas, mensagens explícitas, trocas de carinho entre minha esposa e meu melhor amigo. Algumas pessoas começaram a murmurar, sem acreditar no que viam. Meu sogro levou a mão à boca, chocado. Minha esposa levantou da cadeira, pálida, andando até mim em desespero. "Para, por favor, desliga isso agora!" Ela gritou tentando parecer indignada. Mas era tarde. O vídeo avançou até a cena final. Uma filmagem, obtida pela câmera de segurança do motel, mostrando os dois entrando juntos, de mãos dadas, rindo como um casal apaixonado. O salão explodiu em choque. Alguns gritaram, outros ficaram em silêncio total. Eu, de microfone em mãos, finalizei. Este era o meu melhor amigo, e esta era a minha esposa. Hoje, diante de todos vocês, eles revelaram quem realmente são.
De mim, não terão mais nada. Larguei o microfone e caminhei até a saída, deixando-os no centro da vergonha. Saí do salão com a sensação de que tinha deixado uma bomba explodir atrás de mim. O som do burburinho, dos gritos e das discussões ainda ecoava nos meus ouvidos. Era como se todo aquele peso que carreguei por meses tivesse sido arrancado dos meus ombros em segundos. No estacionamento, enquanto caminhava até meu carro, ouvi passos apressados. Era ela. "Espera, por favor." Minha esposa correu até mim, o rosto borrado de maquiagem e lágrimas. "Você não pode fazer isso comigo." Eu me virei lentamente e, pela primeira vez em muito tempo, olhei para ela sem dor. Só havia desprezo. "Com você?" perguntei rindo. "Eu não fiz nada com você. Você fez isso comigo, com a nossa família, com o nosso casamento. Tudo o que fiz foi mostrar a verdade." Ela tentou me tocar, mas dei um passo para trás. "Eu posso explicar. Eu juro que não foi como parece." "Não foi como parece?" interrompi. "Então aquelas mensagens eram montagem? Aqueles vídeos eram dublês? Ou a câmera de segurança contratou atores?" Ela ficou sem resposta. Chorava, balbuciava palavras que nem faziam sentido. Foi então que ele apareceu. Meu suposto melhor amigo, suando, vermelho de vergonha. "Cara, a gente precisa conversar." Ele começou, tentando manter a calma. Olhei para ele com frieza. "Conversar? Depois de meses me apunhalando pelas costas, você ainda acha que merece minhas palavras?" Ele tentou se justificar. Eu te considero como irmão. Foi um erro, uma fraqueza." "Fraqueza?" repeti, rindo alto. "Dormir com a mulher do seu irmão durante meses é fraqueza?" "Não, meu caro. Isso é caráter. E o seu, pelo visto, nunca existiu." Ele abaixou a cabeça, sem coragem de me encarar. E ali, diante dela e dele, finalizei. "Vocês se merecem. E espero que tenham um ao outro, porque de mim não terão mais nada." No dia seguinte, a bomba já tinha se espalhado. Parentes ligavam sem parar, alguns incrédulos, outros pedindo desculpas por nunca terem desconfiado de nada. Minha sogra me mandou uma mensagem longa, tentando justificar a filha, dizendo que o coração é traiçoeiro. Eu só respondi: se o coração dela era traiçoeiro, o meu aprendeu a ser implacável. O mais surpreendente foi a reação dos meus pais. Eles não ficaram apenas chocados, ficaram orgulhosos. Meu pai disse: "Você fez o que muitos não teriam coragem. Não deixou que fizessem de você um tolo. Você mostrou dignidade." E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti inteiro. Eu poderia simplesmente seguir em frente e deixar o escândalo destruí-los, mas a vingança perfeita ainda não estava completa. Acontece que, durante meses de investigação, eu não só coletei provas da traição, eu também encontrei alguns segredos financeiros do meu amigo. Fraudes na empresa, documentos falsos, transações suspeitas. Guardei tudo. E no dia seguinte à exposição, enviei o dossiê completo ao sócio dele. Resultado? Ele foi afastado da empresa, perdeu o cargo, e em pouco tempo, a vida profissional que ele tinha desmoronou. Quanto à minha esposa, eu pedi o divórcio com todos os detalhes da traição anexados no processo. Ela saiu com a reputação em ruínas, e mesmo a família dela começou a se afastar. Ninguém queria carregar a vergonha pública que ela havia se tornado. Meses depois, eu estava vivendo em paz, finalmente livre. Sem traições, sem mentiras, sem máscaras. E, ironicamente, quem me parava na rua, quem me mandava mensagens, não falava da dor que sofri, mas da coragem que tive em expor tudo. Minha vingança não foi apenas pessoal. Foi uma lição. E no fim, percebi que não precisei levantar a voz, nem me sujar com violência. A verdade foi suficiente para destruir aqueles dois. Passaram-se meses desde aquela noite. A noite em que expus tudo, em que deixei de ser a vítima para me tornar o dono da minha própria história. No começo, foi estranho. Minha rotina parecia vazia, como se eu ainda esperasse encontrar mensagens escondidas ou escutas sussurradas atrás das portas. Mas com o tempo, esse vazio virou liberdade. Comecei a sair mais, a conhecer pessoas novas, a viver coisas que havia deixado de lado.
Percebi o quanto havia me apagado tentando sustentar um casamento que já não existia. E uma amizade que nunca foi real. Descobri hobbies antigos, redescobri minha paixão por viajar. Passei semanas fora, conhecendo lugares que sempre quis, mas nunca tinha coragem de ir. Foi como se eu estivesse me reconstruindo peça por peça. Mas agora sem medo de ser derrubado novamente. A cada dia, sentia menos raiva e mais orgulho. Orgulho por não ter me deixado quebrar. Orgulho por ter virado a página sem deixar que a mentira definisse meu futuro. Eu não buscava nada. Mas como acontece quando menos se espera, alguém apareceu. Uma mulher completamente diferente da minha ex-esposa. Simples, honesta, verdadeira. Ela não precisava de jogos, nem de máscaras. Com ela, eu finalmente aprendi que amor não é sobre controle, mas sobre liberdade. E pela primeira vez em muito tempo, sorri sem peso no coração. Quanto à minha ex-esposa e ao ex-amigo, eles ainda existem, claro, mas em ruínas. Ele perdeu a carreira, ela perdeu o respeito, e juntos, vivem sob a sombra do escândalo que eles mesmos construíram. E eu não preciso mais me preocupar. Minha vingança já foi feita. E o melhor de tudo é que, enquanto eles seguem se afundando, eu sigo em frente, mais leve, mais forte, mais livre. Hoje, quando penso em tudo o que aconteceu, não sinto mais dor. Sinto apenas uma certeza. A traição pode até tentar nos destruir, mas a verdade, quando usada no momento certo, pode ser a arma mais poderosa de todas. E foi exatamente isso que me libertou. Essa foi só uma onda no mar de histórias reais. Inscreva-se, ative o sininho e continue navegando comigo, o Capitão Reddit.